Preparados para a prova de português? Vou pôr à prova os teus conhecimentos sobre vários conteúdos gramaticais a partir de questões retiradas de provas finais para o terceiro ciclo. Desta vez, vamos resolver 2 exercícios sobre conjugação verbal. Bem podes dizer, verbos, outra vez! Já falámos da importância da flexão verbal para o bom uso da língua em situações de fala e de escrita. E em vez de encarares este conteúdo como uma cantilena a saber de cor, repara que é um conteúdo sujeito à avaliação, quer interna, quer externa. As 2 questões que vamos resolver saíram em provas consecutivas. Uma foi retirada de uma das provas de 2018 e a outra de uma prova final de 2019. Primeira questão. Completa as frases com as formas dos verbos nos tempos do modo conjuntivo, indicados entre parênteses. Logo aqui, vais pôr-te em modo conjuntivo e deixar os outros modos verbais de lado. Modo conjuntivo, ações que expressam desejo, dúvida, hipótese, que têm possibilidade de acontecer, enfim, ações incertas. E só depois, já dentro do espírito do modo conjuntivo, é que vais resolver os exercícios pedidos. Nunca é demais lembrar que tens 2 vídeos à tua disposição sobre o modo conjuntivo. Modo conjuntivo 1, tempos simples. Modo conjuntivo 2, tempos compostos. Talvez eu, verbo ir, presente, à biblioteca logo à tarde. Talvez, advérbio que expressa dúvida. E tens a indicação da pessoa gramatical. A primeira, eu. Talvez eu vá à biblioteca logo à tarde. Segunda frase. Se ele, verbo ler, pretérito imperfeito, este livro ficava esclarecido. Eu dei-te 2 dicas para chegares à forma correta do pretérito imperfeito do modo conjuntivo. A primeira é que podes começar a frase por se eu ontem, e a segunda informação que eu te dei, bastante útil, é que o pretérito imperfeito tem uma característica que o distingue dos outros tempos verbais. Tem a terminação se com 2 s's. Se ele ontem lesse este livro, ficava esclarecido. Terceira frase. E espero que tu, verbo terminar, a tua parte do trabalho. Aqui irias pensar 2 vezes. E certamente, se pudesses, colocar-me-ias a seguinte questão. Oh, professora, o modo conjuntivo não é composto pelo presente, pretérito imperfeito e futuro? É, mas não só. O modo conjuntivo é formado efetivamente por 3 tempos simples, o presente, o pretérito imperfeito e o futuro, mas também por 3 tempos compostos, o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito e o futuro. Quando não há correspondente simples ou correspondente composto, surge sem essa indicação. E tu é que tens de saber se efetivamente é um tempo simples ou é um tempo composto. O pretérito perfeito composto forma-se com o verbo auxiliar ter conjugado no presente do modo conjuntivo, mais o verbo principal no particípio passado. É um verbo regular da primeira conjugação, logo o particípio passado termina em ado. A segunda parte está terminada. Vamos à parte do verbo ter no presente. Espero que tu tenhas terminado a tua parte do trabalho. Tomara que eles, verbo intervir, no pretérito mais que perfeito, tempo composto. Como não há correspondente simples, mais uma vez essa indicação não te é dada. Como é que se forma o pretérito mais que perfeito composto? Conjugando o verbo auxiliar ter no pretérito imperfeito. O verbo intervir é um derivado do verbo vir. Para o conjugares no particípio passado, conjuga o verbo vir e a terminação é a mesma.
eles têm vindo. Então, já sabemos que é intervindo. Só nos falta conjugar o verbo ter no pretérito imperfeito para ficarmos com um pretérito mais que perfeito composto. Tomara que eles tivessem intervindo no debate. Segunda questão. Completa as frases com as formas dos verbos nos tempos e modos indicados entre parênteses. Eu, primeira pessoa do singular, verbo entreter-se no presente indicativo. Os verbos entreter, obter são derivados do verbo ter. Conjuga-se o verbo entreter tal como conjuga-se o verbo ter. Só que neste caso trata-se de uma conjugação pronominal reflexa. Então também tens de flexionar este pronome pessoal. Como conjugarias o verbo ter no presente do indicativo? Eu agora tenho. Como é que fica este pronome na primeira pessoa do singular? Me. Eu entretenho-me a passear no jardim do museu. Segunda frase. Nós, verbo intervir, pretérito perfeito simples do indicativo, pouco na organização da exposição. Verbo intervir conjuga-se como verbo vir. Nós, ontem, viemos. Nós, ontem, interviemos. Pouco na organização da exposição. Espero que ainda, verbo haver, no presente do conjuntivo, muitos bilhetes. Quando o verbo haver tem o sentido de existir, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. E espero que ainda haja muitos bilhetes. Última frase. De todos os turistas, os franceses eram quem, verbo trazer, pretérito imperfeito do indicativo, mais bagagem. Como é que se forma o pretérito imperfeito do indicativo? A dica que eu te dei foi começares a frase com um advérbio antigamente. Antigamente, os franceses traziam. Mas atenção, o verbo vai concordar com o pronome quem, com o sentido de aqueles que, os que. Só que este pronome é invariável, pedindo um verbo no singular. Eram quem trazia mais bagagem. Achas que acertavas em todos os exercícios? Deixa-me essa informação nos comentários.